Glória a Deus, graça e paz, amados. Eu sou o pastor Dálcio Moreno, da Igreja Batista do Areão de Taubaté, e nós criamos esse canal com o propósito de edificação da tua vida. Então, nesse canal haverá palavra, devocional, ensino, estudos que nós vamos estar postando. E acompanhe, compartilhe esse link. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, porque a cada vídeo novo colocado você vai ser alcançado, você vai ser notificado, você vai ser avisado. Então, se inscreva lá no nosso canal e compartilhe esse link. Esse é o objetivo, conhecimento, cumprir o evangelho, cumprir o ID de Jesus, que o Senhor ele determinou aos discípulos e determinou a cada um de nós. Aparentemente, queridos, é muito simples, né? Parece simples uma gravação, um simples deixar uma mensagem, mas a gente sabe que há uma batalha espiritual envolvida muito grande. Vocês não têm noção de como tem sido. Para vocês terem uma ideia, eu já tenho esse canal do YouTube montado há vários anos e o canal estava parado, estava desativado, nunca coloquei, e o Espírito Santo me cobrando para colocar. E quando nós começamos a reativar esse canal e as mensagens para colocar, o inimigo se levanta de uma maneira furiosa. Mas glória a Deus, né? Conseguimos, estamos aqui. E guarda essa palavra simples no teu coração, porém ela é poderosa. Essa simplicidade do Evangelho, porque o Evangelho ele é simples, ao mesmo tempo que ele é simples, ele é o poder. E esse poder ele transforma a minha e a sua vida. Então abra o teu coração nesse momento para receber o maná do céu. Eu quero deixar uma palavra para o teu coração, para você que se encontra na batalha, para você que se encontra na luta. Na verdade, todos nós estamos na batalha. Todos nós estamos na luta. Mas tem momentos da batalha, queridos, que pensamos em parar, pensamos em desistir. E é no momento da batalha que esse ser covarde chamado Satanás, ele vem com os demônios. E ele vem oprimir a minha e a sua mente. Mostrar para mim e para você que essa batalha que eu e você estamos vivendo, nós não vamos conseguir passar. Então muitas pessoas se desesperam, muitas pessoas desanimam, muitas pessoas até desistem e acabam se afastando de Deus, amados. Não tem outro caminho. Então guarde a palavra. O que vai transformar a minha e a sua vida é nós guardarmos a palavra, compreendermos a palavra. Eu tenho certeza que talvez em algum momento da sua vida você perguntou assim, ou você até declarou: por que eu fui nascer? Eu estou falando porque eu já vivi isso. Eu já tive um momento da minha vida que tudo estava dando errado, eu não tinha Jesus nessa época e eu pensei no suicídio. Quase cheguei a cometer o suicídio porque eu dei ouvido ao inimigo. Ele vinha e soprava no meu ouvido e ele soprava, querido, aquilo que politicamente é correto. Ele soprava aquilo que eu estava vivendo, ao ponto de eu olhar para mim e sentir: eu sou um lixo, eu vou acabar com a minha vida. E aí eu peguei uma faca, coloquei no meu coração, e quando eu ia enfiar a faca no meu coração, eu senti uma mão segurando a minha. Então eu não tinha força. E aí vinha o pensamento: nem para se matar você presta. Então, querido, foi a própria mão do Senhor. E daí em diante foi onde eu entreguei minha vida para o Senhor. Estou dando um resumo, é um resumo da minha vida, para vocês compreenderem. Porque talvez você que esteja assistindo esse vídeo agora, a situação adversa que você está passando vai fazer com que você venha pensar em parar, em desistir. Você perde a vontade de viver, você perde o desejo de viver, você perde a esperança de tudo. Eu estava dessa maneira, mas Jesus transformou minha vida. Então eu quero trazer uma palavra para você compreender o porquê que você existe, o porquê Deus te fez. Abre a palavra, Evangelho segundo João, capítulo de número 4, versículo de número 23. João 4, 23. É um texto bem conhecido que vai falar do verdadeiro adorador. Que vai dizer assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem.
Amados, o texto, João, ele vai dar uma ênfase aqui, ele vai dizer, verdadeiros adoradores. Vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele poderia ter citado, vem a hora em que os adoradores, porque adoradores tem, falsos adoradores nem se fale, muitos, mas verdadeiros são poucos, e o Pai está à procura dos tais, e Ele quer te achar. E para Ele te achar, você precisa compreender o propósito da sua vida. Queridos, o mundo espiritual, ele comanda, ele rege o mundo físico, a qual nós vivemos, a qual nós estamos. E então nós somos regidos pelo mundo espiritual. Isso é lei bíblica, ok? Para nós compreendermos um pouquinho antes da criação, o mundo espiritual já havia, já existia. E o mundo físico, Deus ele cria com a sua palavra. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Até o quinto dia, Deus ele havia criado tudo com a sua palavra, mas ainda não havia criado o homem. Mas vamos agora ao plano espiritual. Ao plano espiritual, Deus havia criado os seres espirituais. E o Ezequiel capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 10, vai falar sobre o rei de Tiro. Um rei a qual se chama Irão. E Irão ele era um homem arrogante, um homem que tinha uma grandeza muito no coração, uma soberba gigantesca. Tinha fome, domínio de poder. Então isso aí é a característica de Irão. Por quê? Porque existia na verdade um espírito agindo na vida de Irão para ele ser dessa maneira. Aí a partir do versículo 11 vai dizer que de um querubim, de um ser espiritual. Então esse ser espiritual já não é mais Irão, mas era o ser que agia na vida de Irão. E aí no versículo 14 vai dizer, tu eras querubim ungido, te estabeleci no monte santo de Deus, andava nas pedras afogueadas. Versículo 15 vai dizer assim, ó, perfeito era nos teus caminhos desde a sua criação até que se achou iniquidade em ti. Então Deus ele olha com a sua onisciência, com o poder de conhecer as coisas, com o poder de saber o que está em oculto. Deus ele sabe o que está dentro do teu coração, ele te conhece melhor do que você. Ele sabe o que você pensa, ele sabe a sua essência, ele conhece o que está em oculto. Ele olha para o coração de Lúcifer, filho da alva, e ele vê uma raiz da iniquidade. E qual era a raiz da iniquidade? Isaías 14:12 vai dizer assim, como caíste do céu, ó filha da alva, estrela da manhã, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Olha só o que estava no coração de Lúcifer, querido. Versículo 13. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, dentro do coração do filho da alva, tinha a grandeza dele ser maior que todos os anjos e ele montar e estabelecer um trono e se igualando a Deus. Mas a Bíblia diz que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. A glória é somente dele. E aí o versículo 16... Ezequiel 28:16, vai dizer assim, na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência, pelo que te lançarei fora do monte santo de Deus. Por que lançarei? Porque Deus ele faz as coisas certas, da maneira certa. Ele deu, ele conhece, ele sabe como agir, ele sabe como fazer. Ele dotou o filho da alva de atributos espirituais. E ele vai tirar agora alguns atributos espirituais, antes de lançar Lúcifer por terra. Só que Lúcifer, ele engana a terça parte. Judas 6 diz que, a Bíblia vai dizer que ele perde seu estado original, ou seja, de estar junto com Deus. E ele vai ser precipitado de lá. Judas, em Apocalipse 12:4, vai dizer, e o grande dragão, ele vem com a sua grande cauda e arrasta a terça parte das estrelas. Então, a cauda representa a serpente. Serpente, ela vem enganar. Ele engana a terça parte dos anjos que ficam a favor dele. Mas aí, Deus, o que Deus faz? Deus ele vai tirar alguns atributos. O primeiro atributo que ele tira de Lúcifer, sabedoria. Ele tinha sabedoria para comandar
alguns seres espirituais. Ele tinha sabedoria para conduzir aquilo que Deus havia dado a ele. Ele tinha essa sabedoria que foi dada por Deus. Deus ele vai e tira essa sabedoria. Ezequiel 28:17 diz assim: elevou-se o teu coração, perdeste a tua sabedoria, ou corrompeste a tua sabedoria. Primeiro atributo que Deus tira de Lúcifer, sabedoria. Segundo atributo que Deus tira de Lúcifer, júbilo e alegria. Ele tinha grande alegria em servir a Deus, ele tinha grande alegria em trabalhar para Deus, em estar com Deus, em adorar a Deus. Deus ele vai tirar essa grande alegria. Em Jeremias 16:9 vai dizer assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar perante os vossos olhos e perante os vossos dias a voz de júbilo, a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. Então Deus ele tira esse atributo de Lúcifer. Ele passou a ser um ser amargo, triste, angustiado. A tristeza é a própria pessoa. Ele tira. Terceiro atributo que ele tira de Lúcifer, Ezequiel 26:13. E farei cessar o ruído das tuas cantigas, e a voz das tuas harpas não se ouvirá mais. Apocalipse 18:22 vai dizer assim: nunca mais em ti se ouvirá a voz de arpistas, de músicos, de tocadores, de flauteiros, de tamborins, e nunca mais em ti haverá arte de artífice algum, haverá em ti. Então, eu já ouvi várias vezes muitas pessoas dizendo assim, pastores pregando assim, que no céu existe um coral e Lúcifer ele era o regente do coral. Esquece isso, amados, nunca existiu coral no céu. Lúcifer, ele era o coral, os sons saíam de dentro dele. Olha o texto: nunca mais em ti se ouvirá voz de arpistas, de músicos, de tocadores, de flauteiros, de tamborins, nada, não haverá mais. Então saíram de dentro dele. Deus ele tira esses atributos de Lúcifer e agora lança Lúcifer e a terça parte dos anjos por terra. Evangelho segundo Lucas, ele vai escrever assim, Lucas 10:18. Eu via Satanás caindo do céu como um raio. E aí agora vamos à criação metafísica. Primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto dia, Deus havia criado tudo com a sua palavra. E aí lança Lúcifer por terra. Agora Satanás e diabo, acusador, adversário, com a terça parte dos anjos que agora são demônios. Aí Deus ele vem nessa terra e ele não disse haja o homem, ele desce nessa terra, mas primeiro ele faz o seu projeto. Querido, tudo tem que ter um projeto, na minha e na sua vida tem que ter projeto. Eu e você temos que fazer projetos, temos que projetar, mas nós temos que projetar aquilo que está no coração de Deus para a nossa vida, para que venhamos viver aquilo que Deus ele estabeleceu. Eu vejo, eu acredito que Deus ele senta naquela mesa de reunião linda, naquela sala linda, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, e eles dizem assim, Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha que projeto lindo. Deus ele tem propósito no projeto dele. Deus ele tem propósito na sua vida que está querendo parar, que está querendo desistir. Deus tem propósito na sua vida que você não compreende o porquê que você passa por tanta batalha e por tanta luta. E agora você vai começar a compreender o porquê Deus te fez e o porquê da luta que você passa, queridão, queridona. Não é para você parar, não é para você desistir. E agora, se você compreender esse propósito, você vai sair daqui agora glorificando. Você vai glorificar pela luta que você passa. Porque é na luta que você passa que vai se cumprir o propósito de Deus. É na aflição que você passa que você vai ter experiência que você nunca teria no momento de bonança, no momento de refrigério, no momento de paz. Porque é nesse momento que Deus ele quer se revelar a você quem Ele é e o propósito que Ele tem na sua vida. Aleluia! E aí, agora, é projeto. Quinto dia da criação e o sexto dia da criação, Deus ele desce nessa terra. E ele não disse, haja o homem. Ele forma o homem. Gênesis 2:7. E eu quero dizer para você que nós somos tão especiais para Deus, que nós somos o único ser em todo o universo, em todo o planeta, em tudo que existe, que temos os 4 elementos unidos em um corpo.
Terra, água, fogo e ar está dentro de nós. Olha a perfeição de Deus. Então Deus ele desce nessa terra. Gênesis 2:7 diz assim: e formou Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Olha que coisa tremenda, que coisa linda. Só que quando a gente lê esse texto, a primeira impressão que vem na nossa mente, a primeira imagem que vem na nossa mente é um homem deitado, um boneco deitado e Deus vindo e soprando nas narinas do homem. Não é assim. São etapas. Deus ele nos fez por etapas, por processo, porque Deus ele tem propósito. Tudo que Deus faz é de dentro para fora. Nós começamos um texto aqui dizendo que Deus ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vamos compreender isso aqui. Então Deus ele faz o homem de dentro para fora. Primeira parte que Deus faz é os pés. Ele faz a parte óssea dos pés. E aí ele começa a subir e fazer o homem em pé. Então Deus ele primeiro faz aquele esqueleto. E imagino eu que os seres espirituais olhando, porque nunca viram aquilo, nunca existiu aquilo. E eu acredito que os anjos e os seres espirituais olhando falam, mas que negócio feio é esse que Deus está fazendo? Querido, guarde uma coisa, todo projeto, todo início é ruim demais. Todo projeto é feio demais, todo começo é feio demais. Por isso que a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o começo. Porque o começo você não compreende. Quando você olha uma casa bonita, uma casa pronta, coisa linda, um sobrado, coisa linda. Mas quando você vai ver a planta e a estrutura dela, é feio demais. Então, se você está enxergando com os olhos naturais, você está vendo a aflição como algo feio. Mas é o projeto de Deus, é o início do projeto de Deus na sua vida. Porque quando você entender o projeto, você vai ver que o projeto ele é lindo. E você vai glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você não vai querer se matar mais. Você não vai querer retroceder mais. Você não vai querer voltar. Você não vai querer desanimar. Você não vai perder a alegria. Porque quando você entender o propósito de Deus, você vai glorificar o Senhor em meio a esse projeto que Ele está realizando na tua vida. Todo começo ele é feio, mas Deus ele vai e faz o homem em pé, cria aquele esqueleto em pé, e daqui a pouco começa a criar veias, vasos, artérias, vem a carne. Pastor, mas que base bíblica o senhor tem para isso? Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Ezequiel ele é levado em espírito, e esse levado em espírito fala de experiência, ele começa a enxergar um vale cheio de ossos. O que é aquilo? Querido, é coisa que não tem vida, é coisa que não tem valor, é coisa que não tem nada, é coisa feia. Mas ao término do processo, nós vemos que enquanto Ezequiel estava profetizando, cada osso foi se achegando ao seu osso, cresceu veia, cresceu vaso, cresceu artéria, cresceu a carne, veio a pele. Queridos, foi em processos. Então Deus ele cria tudo de dentro para fora. Ele criou o esqueleto, ele criou o vaso, a veia, a artéria. Foi criando tudo, veio, colocou a carne, colocou a pele e se forma aquele boneco em pé. Processo de Deus. A Bíblia é um processo. Deus ele tem processo na minha e na sua vida. E muitas das vezes o processo é dolorido e nós não queremos esperar o término do processo para se concluir o projeto de Deus. E Deus ele cria aquele boneco. E aí quando o boneco está pronto, sabe o que acontece? Deus ele vem nas narinas do boneco. Olha que coisa linda. A respiração e a aspiração é o ar. O ar é espírito, pneuma, espírito, fôlego. Queridos, olha como nós somos importantes para Deus. Deus ele vem e chega do boneco, depois de pronto aquele boneco em pé, que está colado na terra, está colado no chão, sem vida, inerte. Deus ele vem e pega a sua essência de dentro dele e coloca para fora e chega nas narinas do boneco e faz assim, Queridos, a essência de Deus sai de dentro de Deus e entra dentro do boneco. E quando entra dentro do boneco, ele desperta, veio vida, pneuma, vida. Olha só, e a primeira coisa que o boneco ele faz, sabe o que acontece? Ele pula. E quando ele pula, ele se desprende da terra. Tá entendendo o mistério?
Quem é o homem de Deus não está preso no mundo. Quem tem o Espírito Santo não está preso nas coisas do mundo. Porque quando verdadeiramente o Senhor Jesus ele entra dentro de nós, a primeira coisa que nós fazemos é nos desprender do mundo. Então, querido, se você ainda está preso no mundo, é porque a essência de Deus não está em você. É porque o Espírito Santo ainda não está em você. Ele pode até algum momento você ter recebido ele entrado, mas você por algum motivo deve ter colocado ele para fora da tua vida. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz lá em 1 Tessalonicenses 5,19: não extingais o Espírito Santo, porque quando eu e você colocamos ele para fora, a tendência é eu e você voltar para a terra e estar colados na terra. Então não coloque ele para fora. Então quando Deus ele coloca a sua essência, o homem se desprende, o homem tem vida. Mas deixa eu falar algo mais tremendo ainda. Além do fôlego de vida, que é algo profundo e tremendo na minha e na sua vida, queridos, sabe o que Deus colocou dentro de mim, dentro de você? Lembra dos 3 atributos que ele tira de Lúcifer? Ezequiel 28:17, sabedoria. Jeremias 16:9, júbilo, alegria. Ezequiel 26:13, Apocalipse 18:22, louvor e adoração. Lembra? Ele colocou, junto com o fôlego de vida, ele colocou esses 3 atributos dentro de mim e dentro de você. Aí Deus ele vai e dá a vida a esse boneco, que agora ele passa a ser alma vivente. E aí Satanás, que está aqui na terra junto com os demônios, ele olha e ele fala: eu vou destruir o homem. Da mesma maneira que eu fui destronado, da mesma maneira que eu fui expulso da presença, eu também vou fazer o homem ser expulso da presença de Deus. Como o diabo ele conhece a palavra e ele sabe que a iniquidade, que é pecado, separa o homem de Deus. Isaías 59:1 e 2 diz isso: eis que a minha mão não está encolhida para que eu não possa te salvar, nem meus ouvidos insensíveis para que eu não possa te ouvir, mas os vossos pecados fazem divisão entre eu e você. Então o pecado nos separa de Deus. Ele diz: eu vou fazer o homem pecar, porque eu quero que o homem esteja separado de Deus da mesma maneira que eu fui. Então o diabo já começa a lutar contra o homem a partir daí. O diabo ele odeia o homem por 2 motivos. Ele odeia você por 2 motivos. Primeiro, nós somos imagem e semelhança de Cristo. Como ele não pode com Cristo, com o Espírito Santo e com Deus, que é a Trindade, que são o poder, queridos, ele vai querer afligir você. Segundo motivo que ele que ele odeia o ser humano. O que era dele, Deus ele colocou dentro de mim e dentro de você. Então o diabo ele quer fazer com que você não compreenda que você tem sabedoria. O diabo quer fazer com que você não compreenda que você tem alegria, júbilo, alegria. O diabo quer fazer com que você compreenda que você não tem louvor e adoração, está dentro de você. Mas tem gente ainda que não compreendeu isso. Sabe por quê? Porque a sabedoria, o júbilo, a alegria, o louvor e a adoração, ele só vai ser ativado com a presença do Espírito Santo dentro de nós. E o Espírito Santo ele só entra quando nós abrimos o nosso coração. Então, querido, o diabo ele fez com que o homem viesse a pecar. E ele vai e oferece o pecado a Eva. Ele chega para Eva e ele vai dizer para Eva aquilo que ele viu da parte de Deus. Porque Deus ele descia e tinha comunhão com Adão e Eva. E aí, eu ouço muito isso. A pessoa fala assim: pastor, nossa, a hora que eu chegar no céu eu vou bater em Adão. Pastor, eu vou matar quem inventou o trabalho. Querido, quem inventou o trabalho foi o próprio Deus, não foi o diabo não. Porque o trabalho ele é bênção para a minha vida. O trabalho ele é edificante para nós. Não foi o diabo que inventou o trabalho. O trabalho se tornou penoso por causa do pecado. Porque Deus ele fala para Eva, se você ler o contexto de Gênesis 2, 13, 4, Deus fala para Eva, Adão e Eva: olha, vocês vão colocar nome nos animais, vão colocar nome em tudo, vocês vão trabalhar. Vocês podem comer de tudo, só não toque na árvore que está no centro do jardim. Não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente morrereis. Aí Satanás, ele entra na serpente. Lembra da cauda do dragão em Apocalipse 12:4? Que arrasta a terça parte das estrelas? A serpente é astuta. O Satanás ele não tem mais sabedoria, mas ele tem astúcia, que significa habilidade em enganar. Ele tem habilidade em enganar porque ele estuda você. E aí ele chega para Eva e ele vai falar para Eva justamente o que Deus havia falado. Ele fala: olha, Eva, eu vi o que Deus falou. Ó, se você comer, você vai ser como Deus. Politicamente está correto.
Porque se ela comer da árvore da vida, vai ter vida eterna. Se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vai conhecer o bem e o mal. Ele está certo. Mas aí ele mente. Pode comer, porque certamente você não vai morrer. Você não vai morrer. Pode comer. E aí, ele não pegou o fruto e colocou na boca dela e obrigou ela a pecar. Como muitos dão desculpa hoje quando caem. Querido, nós caímos porque queremos cair. Nós saímos da presença porque queremos sair da presença e arrumamos qualquer coisa como desculpa. O diabo ele vem tentar. Tiago ele entende isso e ele vai escrever lá em Tiago 1,14 e diz assim, que nós somos engodados e atraídos pela nossa própria concupiscência. Depois a concupiscência, vendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Então, queridos, se nós consumarmos o pecado, gera morte. A Eva comeu, gerou morte, separaram de Deus. Deus para Adão, Adão também comeu, separaram de Deus. Ficaram separados de Deus. Por isso Deus agora envia um plano de salvação. Eu estou resumindo, irmãos. Paulo ele entende isso e ele escreve lá em Romanos 5,12. Assim como o pecado entrou no mundo por o homem, e pelo pecado a morte passou a todos, porque todos pecaram. Então, Romanos 3,23, Paulo também escreve aos romanos, à igreja de Roma. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E ele vai dizer lá em Coríntios, porque por um homem veio o pecado, mas também por um homem veio a salvação. Então Deus ele envia Jesus como plano de salvação. Jesus ele já veio. Muitos já aceitaram Jesus como Salvador, passaram a ser filhos de Deus, mas não praticam a palavra, não vivem a palavra, não guardam a palavra. Não tem a essência de Deus dentro dele. Agora vamos ao texto que nós abrimos, João 4:23, né? Que vai dizer, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura os tais. Então, Deus ele está procurando o verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador é aquele que tem o Espírito Santo. O verdadeiro adorador é aquele que tem sabedoria. O verdadeiro adorador é aquele que tem a alegria em servir a Deus, em trabalhar para Deus, em estar na presença de Deus, em estar na casa de Deus. O verdadeiro adorador é aquele que louva, é aquele que adora. E a adoração é de dentro para fora. Lembra o fariseu? Ah, pastor, mas eu fiz teologia, eu conheço muito a Bíblia. Amados, quer dizer nada para Deus. Se a adoração não vem de dentro, não quer dizer nada. Lembra o fariseu? O fariseu conhecia, era teólogo formado, ensinava. O fariseu, ele era expert na Torá, pregava a Torá de frente para trás, de trás para frente. E aí Jesus ele olha para ele e fala assim, ô seu hipócrita, sepulcro caiado, tem o conhecimento, prega bonito, mas você não me conhece. Você fala, diz que me ama, mas seu coração está longe de mim. Muitas pessoas hoje cantam, adoram, estão dentro da igreja, choram, arrepiam, isso, aquilo, mas o coração está longe de Deus. Queridos, lembra na passagem de Mateus que ele vai dizer sobre o juízo? Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome expulsei demônio, eu fiz isso, eu trabalhei para o Senhor. Jesus vai olhar e falar, não te conheço, apartai-vos de mim. Queridos, Deus ele procura os verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador é aquele que tem a presença, é aquele que tem a essência. Não deixe o diabo roubar a alegria de servir a Deus. Não deixe o diabo roubar a tua sabedoria. Não deixe o diabo ele roubar aquilo que Deus ele te deu, a verdadeira adoração que está dentro de você. Verdadeiro adorador não olha para a aflição, não olha para a luta. A luta não vai impedir ele de adorar Deus na igreja. A luta não vai impedir ele de adorar Deus em casa. A luta não vai impedir ele de ir até a igreja, e temos que ir até a igreja sim, para estar em unidade com os nossos irmãos. Então, querido, o verdadeiro adorador é aquele que não tem tempo ruim. Na aflição, na dor, na angústia, na bonança, no refrigério, na paz, ele é o mesmo, ele é constante, ele adora, ele serve. E Jesus está procurando, sabe por quê? Porque está em falta. Adoradores tem muito, falsos adoradores nem se fale, mas verdadeiros são poucos. E verdadeiro é aquele que em tempo e fora de tempo, na aflição, na dor, na angústia, ele está e deseja a presença de Deus em todo o tempo. Então, querido, agora você entende o propósito de Deus. Deus ele te fez com esse propósito. Guarde essa palavra no teu coração e agora você entende o porquê que você foi feito. Deus ele quer fazer cumprir o propósito dele na sua vida, no momento da dor, no momento da aflição. Benção? Guarde essa palavra no teu coração. Quero fazer uma oração por você em nome de Jesus. Pai, eu entrego a cada um que está nos acompanhando agora, Pai, que está vendo esse vídeo.
Que cada um seja tocado pela tua palavra, que cada um seja tocado pela tua presença, que cada um seja tocado pelo teu Espírito nessa tarde. Que venhamos compreender, ó Pai, o porquê que nós fomos feitos. Fomos feitos para adoração, ó Pai, do teu nome. Fomos feitos, ó Pai, para ter alegria em te servir. Fomos feitos para ter sabedoria, ó Pai, para servir o Senhor da maneira que o Senhor estabeleceu em nossas vidas. Eu entrego, ó Pai, a cada um em tuas mãos. Meu Deus, em nome de Jesus, que cada um seja alcançado, que cada um seja tocado pela tua palavra, pela tua presença, pelo teu Espírito. E como ministro, ó Pai, do teu evangelho, eu confirmo e eu declaro a bênção do Senhor na vida de cada filho teu nessa tarde, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida, seja alcançado por essa palavra. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, Pastor Dálcio Moreno, inscreva lá. Você que já se inscreveu, a cada novo vídeo você vai receber uma notificação. Deixa o seu like lá pra gente, amém? Um grande beijo no teu coração, um grande abraço. Fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida.